Oi, gente. Eu completei um ano morando aqui em Berlim, para ser mais exata, um ano e 2 meses, e eu decidi criar esse vídeo para compartilhar com vocês a aventura que é ser uma imigrante. Bom, para contextualizar um pouco, para quem não me conhece, eu me chamo Letícia. Eu nasci numa cidade chamada Miracema, no interior do estado do Rio de Janeiro. E os últimos 11 anos da minha vida, eu morei em Campos dos Goytacazes, que também fica no interior do mesmo estado. Em janeiro do ano passado, de 2023, eu fiz a minha primeira Eurotrip. E aí eu estive em Berlim pela primeira vez, porque era um dos destinos da minha viagem. E em agosto do ano passado, eu decidi que queria me mudar para a Alemanha, decidi que viria para estudar a língua alemã, para posteriormente tentar uma oportunidade no mercado de trabalho. Mas por que que eu escolhi a Alemanha? Então, eu também não sei. Todas as vezes, durante toda a minha vida, em que eu pensei em morar fora, eu sempre pensei em Alemanha. Então, eu decidi seguir o desejo do meu coração e por isso eu vim parar aqui. Aqui neste canal, eu tenho um vídeo onde eu conto um pouco da minha experiência morando 8 meses em Berlim. E naquele vídeo, eu falo um pouco sobre aspectos sociais da coisa. Eu falo sobre transporte, segurança. E eu vou deixar ele linkado no final desse vídeo para vocês assistirem quando esse daqui acabar. Mas neste vídeo aqui de um ano, eu quero fazer uma abordagem um pouco mais emocional, um pouco mais pessoal. Eu quero abordar sobre as experiências que eu vivi e que eu acredito que eu só vivi porque eu tive coragem de imigrar. Então, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre como é estar morando num país que não é o seu. E eu vou começar pelos pontos negativos. Não negativos, eu não quero usar essa palavra. Eu quero dizer assim, pelos pontos que causam dor. E o primeiro deles é a questão da saudade. É a saudade da minha família, a saudade dos meus amigos da vida inteira. E assim, a questão da saudade não é só o sentimento em si, mas também porque às vezes vem carregado do sentimento de culpa. A culpa porque eu escolhi estar longe, a culpa porque o meu cachorro está há meses sem me ver, sem ter meu carinho, sem ter o beijo, o abraço que só eu dou. A culpa porque eu tenho uma sobrinha linda, que é a coisa mais linda desse universo, e ela tá crescendo, e ela já perdeu um dentinho e eu não vi ela banguela, porque ele já tá crescendo. E eu assim, eu nem lembrava que dente de leite crescia tão rápido, que o dente, né, natural assim crescia tão rápido. E assim, estar morando fora é ter ciência de que a gente vai perder esses momentos importantes, assim, sabe? Junto das pessoas que a gente ama. Então a gente tem que estar preparado para isso também. Tem também a questão de, às vezes, você querer comer alguma coisa muito específica e que não é fácil achar por aqui. E isso também dói. Mas o ponto onde eu quero chegar é que imigrar é se colocar numa situação de desconforto, porque, gente, é muito confortável estar em casa, é muito confortável estar num ambiente onde as pessoas pensam igual a gente, onde as pessoas têm os mesmos hábitos, os mesmos costumes. E geralmente a gente convive com pessoas que também têm praticamente as mesmas opiniões que as nossas. Então, ir morar num outro país é deixar todas as suas verdades caírem por terra. Porque, por exemplo, para nós brasileiros, o cachorro faz au au, mas para os alemães, o cachorro faz vuf vuf. E aí, meu irmão? O que você vai fazer com isso? Esse é um exemplo simples. Quanto mais complexa a situação, mais complexa pode vir a ser a diferença. Você está pronto para descobrir que as suas verdades universais podem não fazer o menor sentido para outras pessoas de outras partes do mundo? Então, imigrar exige a necessidade de abrir mão de estar certo o tempo todo. E eu considero essa uma dor que me trouxe um aprendizado muito grande. E agora eu já passo para os pontos positivos. O que que eu fiz em um ano? Para começar, eu aprendi um novo idioma.
eu estudei a língua alemã até o nível B1 e ter estado nesse curso de alemão aqui na Alemanha me proporcionou conhecer pessoas de muitas partes do mundo. Eu conheci gente da China, eu conheci gente do Afeganistão, da Turquia, do México. E aí eu me pergunto, se eu ainda estivesse lá em Iracema, se eu ainda estivesse em Campos, talvez eu não teria tido a oportunidade de conhecer pessoas de tantas partes do mundo, de lugares assim que eu nunca nem imaginei conhecer alguém do lugar, sabe? E o bom do curso é que a gente sempre tinha uma apresentação a respeito do tópico que a gente estava falando, mas contextualizando para nossa cultura, para nossa realidade. E cara, é muito rico você ter a experiência de ver uma pessoa do Afeganistão, uma pessoa comum do Afeganistão, contando, abordando sobre um aspecto da cultura dela, sobre o ponto de vista dela. Isso daí é uma experiência assim que ninguém nunca vai conseguir tirar de mim. É de uma riqueza cultural assim inimaginável. E ainda neste âmbito aí de questão de línguas, eu aprimorei o meu inglês. Primeiro porque no Brasil eu não vivia situações em que eu era obrigada a me comunicar em inglês. E por conta disso, eu achava que o meu inglês era péssimo porque eu não falo como nativo. Mas estar aqui me fez perceber que o meu inglês é bom, porque eu consigo me comunicar. E questão de sotaque, todo mundo tem. Tá todo mundo falando o inglês que dá para falar, sabe? O sotaque do americano não é o mesmo do irlandês e ambos têm a língua inglesa como língua materna. Então, por que que eu, sendo brasileira, tendo o inglês como segunda língua, preciso ser obrigada a falar com o sotaque do lugar X? Não! Eu vou ter o sotaque, eu vou falar inglês com o sotaque brasileiro e vou me comunicar com proficiência e vou me fazer entender. E tá tudo certo. Então, estar aqui me ajudou a abandonar um pouco essa necessidade de perfeição, sabe? De ter que falar o inglês assim. Óbvio que se eu tivesse num país de língua inglesa, eu estaria falando um inglês muito mais próximo do nativo, porque agora há um ano eu já teria vivido situações que me possibilitassem falar o inglês ainda melhor do que eu já falo. Mas esse não é o caso. E eu já me sinto muito satisfeita com o nível de inglês que eu consegui alcançar nesse um ano. Porque hoje eu já penso em inglês, sim. Eu já tenho situações onde eu penso em inglês, gente. Eu tive a oportunidade de participar de um seminário apresentado por pessoas nativas do Canadá e dos Estados Unidos. O seminário durou um final de semana, de sexta a domingo, e eu consegui acompanhar. Eu não tive dificuldade alguma de entender o que eles estavam dizendo. E a leitura de textos em inglês, que antes era um pouco cansativo para mim, agora também já se tornou natural. Hoje, se eu precisar ler um livro em inglês, óbvio que se ele tiver em português, se tiver uma versão em português, eu vou preferir, porque eu vou, assim, aproveitar mais a leitura. Mas ler em inglês, para mim, que antes era chato, hoje já é natural também. E eu considero que eu cheguei nesse nível porque eu me coloquei numa situação em que eu preciso me comunicar em inglês. Além da questão da língua, ter imigrado me proporcionou viagens e com isso eu conheci 5 grandes cidades aqui da Alemanha. Eu conheci Munique, Dresden, Leipzig, Colônia e Hamburgo. Conheci 5 grandes cidades aqui da Alemanha. Consegui perceber diferenças entre elas. E além disso, eu conheci 3 países. Eu conheci República Tcheca, eu fui em Praga. Eu conheci as Ilhas Canárias, que pertencem à Espanha. E também eu fui na Holanda e conheci 2 cidades da Holanda. Eu conheci Amsterdã e também Haia. Ou seja, eu conheci 9 novos lugares no total. E nesse quesito eu ainda acrescento uma estrelinha, porque eu realizei um sonho de viagem que quando eu estive em Munique, eu fui
também para a Oktoberfest, e esse era assim um sonho da minha vida, conhecer a Oktober daqui da Alemanha. Então, aliado ao conhecimento de novos lugares e novas culturas, eu ainda consegui realizar um outro sonho que eu sempre tive. Uma outra questão, eu fiz novos amigos, e esse é um ponto assim que me deixa muito orgulhosa de mim mesma, porque, como eu disse no início do vídeo, eu morei os últimos 11 anos da minha vida em Campos dos Goytacazes, e eu sinto que lá eu demorei muito para criar uma rede de amigos. Eu tenho uma grande amiga, né, Jerusa, te amo, amiga, que tá comigo desde sempre, que eu não sei o que teria sido de mim se não fosse essa amiga, mãe, filha e tudo mais que pode ser. Uma pessoa muito especial para mim. Mas eu demorei para ter um grupinho. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto de ter, assim, aquela galerinha, aquela quadrilhinha, aquela formação de quadrilha, de galera que você tá sempre junto. Eu sentia falta de ter esse grupinho. E aí, esse grupinho eu comecei a conseguir formar no último ano em que eu morei em Campos. Então eu demorei assim 10 anos para poder me encaixar em um grupo de amigos, para criar a minha comunidade. E aqui em Berlim eu acho que eu fui assim muito mais rápida, sabe? Em um ano eu já consegui fazer amigos e amizade com pessoas que eu realmente admiro, que eu olho e eu fico assim, gente, que ser humano foda. Então, por esse aspecto, eu percebo que eu já evoluí de alguma forma. Porque em Campos as pessoas são um pouco fechadas também, assim como os alemães. Daqui a pouco vem campista aqui falar que não, que a gente é muito aberto, mas, queridos, vocês não são não, tá? O povo de Campos também é um pouco mais fechado, um pouco mais restrito, assim como as pessoas aqui da Alemanha. E eu sinto que quando eu cheguei em Campos, eu acabei me fechando também, porque eu não percebi a abertura, então eu acabei me fechando. E aqui em Berlim, eu percebi mais rápido, porque quando eu cheguei muito aberta, muito pronta para fazer novos amigos, e aí eu percebi as pessoas muito fechadas, e aí eu comecei a me fechar um pouco também, e aí eu olhei e falei assim, de novo não, de novo aqui não. E aí eu voltei a me abrir e nisso eu me conectei a pessoas maravilhosas. Então eu já percebo também uma mudança de paradigma aqui na Letícia que eu fui e que eu tô me tornando. E, cara, eu olho assim pra vida e eu percebo que nada é em vão. Eu sinto que Campus foi assim um treinamento para que eu pudesse viver na Alemanha um dia, para que eu pudesse realizar esse meu sonho um dia. E além disso, estar aqui na Alemanha sozinha, longe da minha família, longe dos meus amigos, longe da minha cultura, longe da minha casa, longe de todo o meu conforto, me fez viver emoções que eu nunca tinha vivido antes. E parece que foram mais intensas. Às vezes em que eu me senti incapaz, eu me senti muito incapaz. Às vezes em que eu me senti feliz, eu me senti muito feliz. Foi tudo no extremo, assim. Foi tudo muito. E eu nunca fui de ser uma pessoa de extremos. Eu me considero uma pessoa moderada. Eu sou uma pessoa mais, assim, linear. Então, ter vivido esses altos e baixos emocionais, muito altos e muito baixos, fez alguma coisa aqui dentro mudar também. Essa situação me fez conhecer uma Letícia que eu não sabia que estava aqui, que eu não sabia que podia existir. Gente, eu tô passando por uma transição capilar. Se alguém chegasse para mim em outubro do ano passado e dissesse, Letícia, em outubro do ano que vem, de 2024, você vai estar usando tranças, eu ia dizer, óbvio que não. Porque essa transição aqui não é algo que eu queria ter feito. Eu nunca me imaginei não estar com o meu cabelo alisado. Eu gostava do meu cabelo alisado, com mega hair, gostava, me sentia bem. E aí, de uma hora para outra, eu precisei passar pelo processo de transição capilar e tô me sentindo à vontade com isso. Uma coisa que eu nunca imaginei, hoje eu me olho no espelho e eu tô satisfeita com o que eu vejo.
E eu tenho plena consciência de que se eu estivesse no Brasil, eu já teria dado um jeito no meu cabelo, de ter alisado ele, dele estar ali definidinho, retinho, do jeito que eu gosto. Mas estar passando pela transição também me mostra que eu posso gostar de mim de uma forma que eu não conhecia. Eu posso me sentir bonita de uma forma que eu nunca imaginei que me sentiria. E esse é um aspecto que só, assim, quem é mulher, negra, alisada vai conseguir entender o que eu tô dizendo. Porque cabelo pra gente é algo muito importante. E olhar no espelho e gostar dessa minha nova versão significa demais pra mim. Ou seja, estar aqui me proporcionou um amadurecimento emocional, assim, que eu não tava esperando, confesso, não tava. Eu descobri muita coisa sobre mim. Igual também no Brasil, eu só comia doce de chocolate. Eu nunca me aventurava em novos sabores. E aqui eu me permiti experimentar novos sabores de tortas, torta de maçã, torta de cranberry e muitos outros sabores. E meu Deus do céu, eles têm muitas tortas deliciosas e tipo assim, de sabores que às vezes a gente também tem no Brasil, mas que lá eu não ia me colocar à disposição de experimentar novos sabores. E aqui eu me coloquei nessa posição e eu gostei. Então agora o meu paladar também já mudou, porque eu experimentei novas coisas. E eu só me abri para esse novo paladar porque eu estou aqui. Eu tenho certeza que se eu estivesse no Brasil, eu não teria me dado o luxo de me abrir para essa novidade, para esse aspecto. Além disso, eu fiz muitas coisas pela primeira vez. E uma delas foi tomar chai, que eu nunca nem tinha ouvido falar. E hoje é simplesmente uma das minhas bebidas preferidas. E isso é só para dar um exemplo. Morar fora te possibilita fazer muitas coisas pela primeira vez, mesmo que você já tenha aí uma caminhada de vida um pouco mais longa. Eu tenho certeza que se você imigrar, você vai fazer alguma coisa pela primeira vez, não importa quantos anos de vida você tenha. Além disso, neste último ano eu me casei, e isso dispensa qualquer comentário, porque a experiência do casamento é grandiosa no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo. É uma experiência que muda a gente de certa forma. No Brasil, eu me considerava uma solteira convicta, mas aqui na Alemanha, eu vivi o meu sonho de ter um relacionamento estável, tranquilo. Então, o meu sonho de casamento pôde se concretizar. Nesse último ano, eu também terminei mais uma graduação que eu fazia à distância. Então, porque eu estava nesse processo de estudar língua, eu tive tempo de finalizar o meu trabalho de conclusão de curso. Então, eu terminei uma graduação. Eu fiz cursos livres de marketing digital e a isso eu tenho dedicado grande parte do meu tempo, porque é uma habilidade nova, é algo que eu não tinha conhecimento antes, mas que eu tô amando fazer. E um dos frutos dessa minha nova habilidade é esse canal aqui do YouTube, onde eu aplico os conhecimentos que eu tenho adquirido. Então, um ano é pouco tempo para quem, não é mesmo? Mas assim, uma coisa na vida é certa: não dá para ganhar dos dois lados. Toda escolha vai ter uma renúncia. E por outro lado, nada é definitivo. Se você fez uma escolha e não gostou do caminho que você seguiu, sempre dá para voltar atrás. Sempre. Pelo menos eu me permito mudar. Eu me permito recalcular a rota e com isso eu tenho me tornado cada vez mais desapegada. E eu considero que este ano me mostrou assim muito sobre desapego, porque eu larguei uma vida toda para trás. E ter deixado a minha vida no Brasil me mostra que eu preciso de muito pouco para poder viver. Embora eu esteja querendo sempre muito, a vida a gente precisa de muito pouco. E se vale a pena, eu digo com todas as letras que sim. Tudo o que eu vivi aqui, eu só vivi porque eu estou aqui. Se eu estivesse no Brasil, eu acredito que eu não teria vivido nem metade disso. Eu teria vivido outras experiências de modo mais confortável, mas não teria a experiência que eu tenho hoje.
Então, se você tem vontade de imigrar, se você tem vontade de viver num outro país, de ter essa experiência, o meu conselho é: se organiza e vai, porque não adianta, tem coisas que a gente precisa viver para poder saber se é bom ou não, se vale a pena ou não. E outra, na vida, a gente vai errar, não tem jeito. E o melhor é errar rápido para poder aprender rápido, para pegar o caminho certo rapidamente. Mas e aí, você tem vontade de migrar? Deixa aqui nos comentários para mim para onde você quer ir. E se você já é um imigrante, me conta também como que é a sua experiência, onde você mora. E vamos manter um bom nível de discussão nos comentários, tá bom, galera? Agora assiste esse vídeo aqui, onde eu conto a minha experiência morando aqui em Berlim, mas abordando um aspecto mais social da coisa. Um beijo e até a próxima!